Lucas 10, 38. Vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Lucas 10, 38. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de, Pai, lermos a Tua palavra, Senhor, e sentarmos aqui hoje para ouvirmos o Teu Espírito Santo, para sermos ministrados pelo Senhor. Quero te pedir, Senhor, traz luz, traz entendimento, traz revelação para cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar conforme Tu queres, que o Senhor possa trabalhar conforme, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai, de mim, Senhor, não tem nada, mas através do Senhor nós podemos todas as coisas. Por isso, nessa noite, Senhor, que eu possa só ser o canal, Senhor, e possa crescer juntamente com a Tua igreja, Senhor, aprendendo, sendo ministrado pelo Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. E hoje é a última ceia do ano, então eu quero falar sobre intimidade. Amém? A importância, porque quando nós falamos de mesa, nós falamos de relacionamento. Mesa, ela é relacionamento com o Senhor, e hoje é uma noite de mesa, hoje é uma noite de relacionamento com o Senhor. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Nos teus relacionamentos, nos teus estudos ou no teu trabalho, no teu dia a dia em geral, como você define um amigo? Como você chama alguém de amigo? Porque às vezes é costumeiro, né? A gente vê as crianças falam assim: o amiguinho, o amiguinho. Mas para você, o que é um amigo? Quantas vezes nós nos referimos a muitas pessoas como amigos? Mas eu pergunto, são amigos ou são colegas? Porque é uma diferença, não é? Entre aquele que é amigo e aquele que é colega. Porque o amigo de verdade, ele tem qualidades especiais. O amigo de verdade são pessoas que a gente pode contar. São pessoas que realmente a gente pode confiar. Muitas pessoas, elas contam os seus segredos para os seus amigos. Elas conseguem se abrir e elas sabem que não serão julgadas. Elas sabem que ninguém vai zombar delas, mas o amigo vai entender, o amigo vai ajudar, o amigo vai aconselhar. E com essas pessoas, são essas pessoas que nós chamamos amigos, são essas pessoas que nós desenvolvemos uma intimidade maior. São essas pessoas que nós chamamos para a nossa casa, são essas pessoas que nós queremos nos relacionar, são essas pessoas que nós queremos sair, são essas pessoas que nós queremos estar próximos. E isso é a qualidade que nós definimos para um amigo. É assim que a gente vai ter um amigo, aquele que a gente anda do lado. Esse exemplo terreno, é isso que nós precisamos também aprender em nível espiritual também, irmãos. Esse texto que nós lemos, ele está nos ensinando algo poderoso. Fala sobre o relacionamento de Marta e Maria com Jesus. E olhando a história destas duas mulheres, ambas, eu não tenho dúvidas, ambas amavam a Jesus.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso quando eu leio os evangelhos, quando eu leio a palavra de Deus. Mas, nesse ponto aqui que nós lemos, nesse texto que nós lemos em específico, o investimento que elas davam no relacionamento com Jesus naquele momento eram distintos. E isso é algo que nós precisamos aprender e entender. Ambas amavam Jesus, e eu creio que se eu perguntar aqui quem ama Jesus, eu creio que praticamente todo mundo, se não todos, vão falar: eu amo a Jesus, Ele é importante para mim. Mas nós vamos ver que duas mulheres aqui, elas amavam a Jesus, só que a forma como elas se relacionavam com Ele, o relacionamento que elas estavam despendendo para Ele agora eram distintos, eram separados. Maria, ela é alguém que deixa tudo para dar atenção a Jesus. Mas Marta, por outro lado, ela quer se relacionar com Cristo, mas ela não consegue se desprender das suas atividades. Ela não consegue se desprender dos seus afazeres. Ela não consegue se desprender das suas preocupações e daquilo que é interesse dela. E Deus, amados, Ele está procurando pessoas que Ele possa ter intimidade. Deus está procurando pessoas que Ele possa ter relacionamento de verdade. Não é à toa que nós somos chamados de filho, porque o filho tem intimidade com o pai. O filho tem relacionamento com o pai. O filho sabe como é o pai, sabe o que o pai pensa. A grande prova é que até o filho pródigo, quando ele está perdido, quando ele se perde, quando ele tem um estalo de consciência, quando ele volta à razão, ele fala assim: peraí, o meu pai trata muito melhor os servos do que eu estou aqui comendo com os porcos. Então eu vou lá para o meu pai e vou pedir para ele para me tratar como um servo. Então você vê que mesmo o filho desviado, aquele que se afasta, ele conhece, ele sabe quem é o pai, ele sabe o modo de agir do pai. Ele estava distante, mas ele já teve intimidade com o pai ao ponto de conhecê-lo e saber como ele agia. E Deus, amados, é o nosso pai. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. A Bíblia diz que o homem foi criado e colocado no jardim, e a função do homem era cuidar daquele jardim, era cuidar do jardim no Éden, era cuidar para o Senhor. E a palavra diz que Deus se relacionava ali com Adão. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, vai dizer que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Acredito, irmãos, que talvez fosse um horário regular, que o Senhor passasse para conversar com Adão, embora não haja uma referência clara na palavra de Deus, de que Deus vinha sempre na viração. Mas nesse contexto, a gente vê no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor veio ali na viração do dia. Então eu imagino que o Senhor sempre vinha no final, sempre no final do dia. Talvez fosse um horário regular, talvez fosse um momento ali que o Senhor mais fosse ali falar com Adão. Mas eu acredito também que o Senhor deu uma incumbência a Adão. Então Adão tinha que cuidar ali dos animais, cuidar da terra, enfim, cuidar do jardim do Senhor. Mas eu também acredito que ele ansiava, eu também acredito que ele aguardava o momento do encontro com o Senhor. Ele aguardava o momento de se relacionar com o Senhor. Então não é somente, eu comecei o dia, não, ele almejava chegar à viração do dia, porque seria o momento que ele teria um relacionamento com o Senhor, seria o momento que Deus fala assim: meu filho, e aí o que aconteceu? Conta o seu dia, fala para mim, fala o que aconteceu, Adão, fala dos teus problemas, fala, sei lá, qualquer coisa, como é que foi, você deu nome aos bichos, e aí? E isso é legal, quando a gente chega em casa, não é? Os filhos, o pai, a mãe pergunta como foi seu dia, ou a esposa, ou o esposo. A gente almeja esse momento, de intimidade, esse momento de comunhão. E eu imagino que Adão também, ele esperava, ele desejava isso. Nós vemos ali, a palavra do Senhor também vai dizer que o salmista, por diversas vezes, ele falando sobre o desejo de se relacionar com o Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma
tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Então ele deseja, já ministrei sobre isso, ele deseja, ele almeja, né? O servo, ele almejava ali também a água, só que ele não podia. Os predadores estavam à espreita. No caso do salmista, ele não pode, está sendo perseguido. Mas ele diz que ele anseia, que ele deseja esse momento de comunhão com o Pai, almeja estar na casa de Deus. Salmo 130, versículos 5 e 6, vai dizer assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã, né? Então tem lá o vigia, ele está vigiando à noite, ele espera o dia acabar para poder sair. A gente está, né, no nosso trabalho, a gente aguarda ansiosamente o final do dia. Às vezes eu mesmo começo o meu dia já desejando estar em casa. Falo assim, já passa rápido, né? Eu mando mensagem para minha esposa de manhã, sempre mando um versículo da Bíblia, e eu sempre falo, daqui a pouco eu estou de volta. Porque é um momento, não é só o fato de, eu vou estar em casa. Não, é um momento que eu vou poder me relacionar. É um momento que eu vou estar com a minha família. É um momento, então o salmista está dizendo aqui, é o momento que eu quero estar com o Senhor. Eu desejo. Salmo 84, versículo 2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus. Salmo 122, versículo 1, bem conhecido: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o momento da comunhão, o momento de ir à casa de Deus, era um momento poderoso, era um momento maravilhoso, e o salmista reflete isso por muitas vezes. Que maravilhoso esse momento, eu almejo, eu quero estar no tabernáculo do Senhor, eu quero estar adorando ao Senhor. Então, será que nós temos esse desejo, assim como o salmista? Aí a Bíblia vai dizer que quando o pecado ele entrou, Adão e Eva quiseram faltar no encontro, o encontro que tinham com Deus na viração do dia. Nesse dia eles faltaram ao encontro, mas diz a palavra do Senhor que mesmo assim o Senhor veio ao encontro deles, o Senhor chamou a eles. Entenda que Deus espera um relacionamento conosco. Mesmo assim, mesmo diante dos nossos problemas, mesmo diante das nossas dificuldades, dos nossos fracassos, dos nossos erros, o Senhor ainda Ele vem com a misericórdia dEle, com a graça dEle, para nos sarar, para nos tratar, para nos trazer para mais próximos dEle. E o Senhor Ele veio na viração do dia para encontrar e chamou Adão e Eva, e chamou por eles. E eu quero que você entenda que esse chamamento continua ecoando por toda a Bíblia. Se você for continuar lendo a palavra do Senhor, e você vai lá, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e você vai chegar até o Apocalipse, você vê o Senhor, essa voz do Senhor ecoando, chamando a mim e a você. E o que o Senhor está chamando, o que o Senhor está procurando? Pessoas para que tenham intimidade com Ele, pessoas que desenvolvam aquela comunhão que havia no Éden. E o Senhor tem reservado esse tempo para mim e para você. Agora, a gente não precisa hoje esperar a viração do dia. Tem aqueles que talvez falam assim, eu não vejo a hora de estar na igreja. Mas entenda algo, o nosso tempo mudou. Você não precisa esperar a viração do dia ansiosamente. Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário. Você não precisa esperar o dia de estar na igreja para ter um relacionamento com o Senhor. Porque hoje Ele habita dentro de nós. Hoje Ele habita dentro de mim, de você, e nós podemos nos relacionar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar. Mas quantos de nós que estamos hoje aqui, e como eu disse, creio que talvez 100% daqueles que estão aqui hoje amam a Deus, diz que ama a Ele. Mas eu pergunto para você então, quantos de nós não estamos nos relacionando com Ele? Amamos, mas não nos relacionamos com Ele. Nós amamos tantas pessoas, nos relacionamos com tantas pessoas e queremos estar próximas dela, mas nós falamos que amamos a Deus, mas quantos de nós realmente estamos próximos dEle? Quantos de nós verdadeiramente nos relacionamos com Ele?
Hoje muitos têm deixado o que realmente importa e trocado aquilo que importa para atender a demandas que julgam serem importantes, mas não são urgentes. A gente dedica muito tempo para aquilo que não é urgente, que não é tão importante assim. É importante, mas não tanto quanto a comunhão com o Senhor. Quando Jesus ele visitou a Marta e Maria, ele estabelece aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Por exemplo, arrumar a sua casa, estudar, trabalhar, tudo isso é importante, não é? É importante, faz parte da nossa vida, mas não é urgente. Sabe por quê? Porque você pode se organizar. Porém, entenda algo nessa noite: a intimidade com Deus é o mais importante e o mais urgente. A gente tem que chegar nesse ponto que o salmista chegou, de dizer: Senhor, a minha alma, ela suspira, ela deseja ardentemente, Senhor, pela Tua presença, almeja ardentemente a comunhão com o Senhor. Deus é mais importante, Deus é mais urgente. Temos que chegar nesse ponto de relacionamento, nesse ponto de intimidade, nesse ponto de comunhão com o Senhor. Hoje, como nós falamos, nós vamos sentar à mesa, a mesa de comunhão, a mesa de intimidade. Mas eu pergunto hoje, se você fosse sentar somente você e Jesus, o que você falaria para Ele? Ou será que você ficaria mudo na mesa? Deixa Jesus falar. Jesus não vai esperar que simplesmente deixar Ele falar, Ele vai esperar que você fale, que você sente à mesa e você fale com Ele. Uma das coisas que o Senhor ministra ao meu coração, inclusive agora, quando a gente fala da mesa, eu me lembro que muitas vezes, quando eu chego do trabalho, eu vou sentar à mesa, eu sento à mesa, os meus filhos sentam à mesa comigo, minha esposa, a gente vai tomar um café. E aí é normal o adulto, né? Vou falar com um adulto, falei com os meus filhos e tal. Mas aí é engraçado que os meus filhos começam a falar da escola deles. E eu falo: quanto que eu faço? Ele não falou com a sua mãe já não? Mas o detalhe é, eles não falaram com a mãe ainda. Algumas coisas eles não falaram, eles só começam a falar no momento que nós estamos em família. Não é o momento que o pai chegou, é o momento que estamos todos juntos à mesa. E esse é o momento que eles também já entenderam, é o momento de comunhão, é o momento que eu começo a falar tudo, até as coisas ruins. Mas esse é um momento importante. E esse momento, eu pergunto para vocês, se nós sentarmos com o Senhor, e aí, como é que é o teu momento? O que você tem para falar para Ele? O que você teria para dizer para Ele? O que é intimidade com Deus? Então deixa eu começar primeiro falando para vocês o que não é intimidade. O que não é. E às vezes a gente acha que isso é intimidade, mas isso não é intimidade. Primeira coisa, intimidade não se caracteriza por aquilo que eu faço. Intimidade não se caracteriza por aquilo que eu faço. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então olha lá, Marta, o versículo 40 fala que Marta, ela estava muito preocupada com o serviço, ao ponto de ela questionar Jesus, se Jesus não se importava que ela estava trabalhando sozinha, ela estava realizando tudo sozinha. E Marta, irmãos, ela representa aquelas pessoas que precisam mostrar que fazem para se sentirem valorizadas. Tem pessoa que ela quer fazer, não, deixa eu fazer, para que ela se sinta valorizada e ela achar: não, a pessoa me valoriza porque eu faço um monte de coisa. E Marta está agindo assim: eu quero fazer o Senhor, eu quero servir para Jesus, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo outro. E elas acham que por fazer, elas se tornam íntimas de alguém. Quantos de nós não somos assim? Às vezes a gente não consegue se relacionar e a gente quer fazer um monte de coisa. E a gente fala: não, eu sou íntimo porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, eu tenho intimidade, tenho relacionamento.
Mas não funciona assim. Às vezes no teu trabalho, você trabalha, se esforça, às vezes teu chefe não está nem aí para você, mas você acha que você é o mais valorizado por ele. Até ele você fala, não, mas ele até me pede para eu fazer mais. Aí você acha, não, eu e meu chefe somos assim. Mas não, você está te pedindo para fazer mais e mais, porque isso não é relacionamento. Você só está fazendo alguma coisa. E hoje, irmãos, de uma certa forma, eu e você, às vezes a gente age assim com Deus. Agimos da mesma maneira com Deus. Fazemos e continuamos a fazer para dar a impressão que nós somos íntimos de Deus, quando não somos. Isso não caracteriza intimidade. Fazer boas obras, dar esmolas aos pobres, cuidar das coisas da igreja, cuidar do grupo de louvor, de dança, do departamento infantil, registrar, bater o seu ponto, bater seu dedinho lá, terça, quinta, domingo na igreja, Deus, estou aqui, bati meu ponto, registrei, fiquei as minhas horinhas lá e dei um tempo lá. Isso não caracteriza intimidade. Isso não caracteriza relacionamento com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, eu provo isso para você. Mateus 7, 21, diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? O que eles estão dizendo? Eu fiz, eu realizei, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, eu trabalhei. E ele vai continuar dizendo, não fizemos, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por quê, irmãos? Intimidade com Deus não se caracteriza por aquilo que eu faço. Às vezes a gente acha que fazer nos torna íntimo de Deus, quando não. Será que nós somos assim? Como você vai sentar na mesa de relacionamento com o Senhor hoje? Será que você vai falar, Senhor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, olha quanto que eu faço, só para a gente ouvir servo bom e fiel? Será que é para isso? Ou a gente faz porque a gente ama o Senhor? Porque Ele é tudo para a gente. Segundo, intimidade não se caracteriza pelo fato de termos aceitado a Jesus. Eu aceitei a Jesus, está tudo certo agora. Eu fui lá na frente, falei as palavras mágicas, eu aceito Jesus como meu Salvador, e está tudo certo. Tem crente que acha isso. Eu fui na frente, aceitei a Jesus, ou então, eu aceitei, eu desci as águas batismais, está tudo certo agora, porque a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Eu fui batizado, eu fiz o meu papel, está tudo certo, agora estou salvo, vou continuar vivendo minha vida do jeito que eu falo, que eu sempre vivi. Marta, entenda isso, Marta recebeu Jesus em sua casa, foi a Marta quem abriu a porta, foi a Marta que talvez deu um abraço apertado em Jesus. Note, porém, que é a mesma Marta que volta para o serviço da sua casa. Somente foi interrompido porque a campainha tocou. E ela foi lá, eu convidei Jesus e Jesus veio. E é o que muitas vezes eu e você fazemos. É o que muitas vezes nós fazemos. É como se eu falasse, Jesus, que bom que você chegou aí, senta aí. Estou terminando uns negocinhos aqui, estou terminando um trabalho aí, senta aí, assiste uma TV, tem Netflix, tem um monte de coisa para você ver. Jesus, senta aí, daqui a pouco eu vou terminar o que eu tenho que fazer, aí eu dedico atenção para você. Misericórdia, né, irmãos? Mas a gente faz isso. Eu não tenho tempo agora para o Senhor, eu estou muito ocupado, porque agora eu tenho que trabalhar. Agora eu cheguei do trabalho, eu tenho que comer alguma coisa, espera aí. Agora eu tenho que atualizar o meu perfil nas redes sociais, eu tenho que entrar nas redes sociais, e vai demorar um tempo.
Aí depois que você terminou agora, tem que ver uma TV, tem que descansar um pouco, relaxar, porque eu estou muito cansado, minha mente não para. Aí você vai chegar mais à noite, não, agora eu vou deitar, eu não consigo orar, porque eu estou com muito sono. Eu até tento, pastor, pastor. Só que é contagem regressiva. Eu começo a orar, parece que em 5 segundos eu já dormi. Eu estou muito cansado. Mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, eu tenho muita coisa para fazer, pastor. O fato é que a Marta, ela está preocupada com as coisas que são importantes para ela, e não com a presença de Jesus. Então para ela é importante isso daqui. Então eu vou continuar, não, deixa eu fazer porque isso aqui é importante. Eu preciso terminar isso aqui. Quem não se identifica com Marta? Muitas vezes eu sou assim, irmãos. Às vezes eu quero terminar alguma coisinha, e o terminar uma coisinha, a gente mata um relacionamento com os nossos filhos, a gente mata um relacionamento com a nossa esposa, ou com o esposo, a gente mata o relacionamento com Deus, porque não é só terminar isso aqui, eu preciso terminar isso aqui, porque senão não vai dar tempo, e a gente fica lá, com aquele ativismo, e fazendo, e a gente precisa clamar pela misericórdia de Deus, irmãos, porque a gente acha que está tudo certo, é justificável, Deus sabe. Quantas pessoas receberam a Jesus, tornaram-se cristãos, mas não desfrutam da intimidade com Deus, não aproveitam, não entendem. Apesar, veja isso, apesar de Marta ter recepcionado Jesus, ter recebido Jesus, ela não é considerada íntima dele. Jesus fala que foi a Maria que escolheu a melhor parte. Então a intimidade não se caracteriza por haver recebido a Jesus, ter aceitado Jesus, dito as palavrinhas, nem eu fazer muita coisa, estou fazendo, e Jesus notou que a Marta, ela estava inquieta, querendo fazer, querendo agir, querendo fazer um monte de coisa. Entenda algo nessa noite e guarda isso no teu coração. Como eu disse, ambas amavam a Jesus, mas existe uma diferença entre Maria e entre Marta. Marta desejava dar muito ao Senhor, mas a Maria almejava obter mais dele. Às vezes a gente está assim, eu quero dar muito ao Senhor, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito, então vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não sei o que, vai, só que daí a pouco você vê, você não tem mais relacionamento com Ele, você não fala com Ele. Mas a Maria entendeu, ela falou: Senhor, o tempo que o Senhor veio à minha casa, o Senhor entrou aqui, Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero aprender tudo, eu quero sugar tudo que o Senhor tem para falar. Mas a Marta está preocupada demais com tudo. Às vezes até durante o culto, irmãos, a gente tem tanta coisa para lá para resolver. O culto está rolando, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, e a gente não consegue dedicar a atenção a dar a adoração devida a Deus. Quais são suas preocupações nessa noite? Quais são os seus afazeres? O que te traz inquietação? Às vezes a gente chega na casa de Deus e a gente está tão inquieto, tão preocupado. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Quando Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vou trazer descanso para você, eu vou aliviar. Tira esse peso, eu não quero trazer esse peso. Às vezes, irmão, você está fazendo tanta coisa e o Senhor não quer que você faça tanta coisa, mas a gente tem medo de falar: não, porque eu vou perder. Não, Jesus quer se relacionar com você. O problema é você perder a comunhão com o Senhor, o problema é você perder a intimidade com Ele, o problema é você perder o relacionamento com Ele. Hoje é a última ceia deste ano, e como está a tua comunhão com o Senhor, como está o teu relacionamento com o Senhor? Talvez o teu trabalho, talvez tudo que você faz está lá em cima, mas o teu relacionamento com Deus diminuiu.
Ao ponto de muitas pessoas chegarem e falar assim: eu estou fraco, eu estou sem forças, eu estou desanimado, eu quero desistir, eu quero parar. Mas por quê? Porque você está tão preocupado com outras coisas e você não desenvolve relação com o Senhor, você não desenvolve comunhão com Ele, você não ouve a voz dEle. Como é o seu dia a dia? O que você se preocupa tanto que afasta você de Deus? Como aproveitamos o nosso tempo, irmãos? Será que a gente aproveita o nosso tempo com comunhão com o Senhor? Ou às vezes o nosso tempo é dedicado ao entretenimento, a tantas outras coisas, e eu não estou dizendo que você não pode ter, mas como você tem dividido isso? Então a intimidade não é você falar que aceitou a Jesus, que você se batizou e está tudo certo. Cuidado, você pode ir para o inferno mesmo assim, irmão. Se você não tiver uma vida com Deus, para onde você vai? Às vezes a gente quer ser o bacana, quer ser legalzinho com todo mundo, só que a sua vida, a salvação, ela é individual. Não existe essa que você vai puxar, segurar na sua mãe e a sua mãe vai levar você junto, ou no seu pai, ou seja quem for. Entenda isso. A gente espera muito, mas só fala assim: ei, é você com Deus. Agora, o que é intimidade? Vamos lá. Intimidade se caracteriza por uma constância e repetição. Parece que a gente não quer isso, né? Eu tenho que ter algo novo o tempo todo. A gente tem que criar entretenimentos o tempo todo. Então vamos tornar a igreja atrativa, porque senão o povo não fica, quando Jesus devia ser suficiente. Eu preciso criar entretenimento dentro da igreja para as pessoas ficarem na igreja. Porque pastor, é a mesma coisa, a gente vai, levanta a mão, adora, dá glória a Deus, senta, ouve a palavra, acabou, vai embora. Repetição. Versículo 39, relata que Maria, ela ficou aonde? Aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Maria, vamos dizer assim, ela literalmente estacionou-se em Jesus. Ela permaneceu, ela ficou ali, no momento que foi se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Ela ficou ali buscando a Deus. Isso é relacionamento com Deus. Tem aqueles que falam assim: pastor, então, eu até tentei, eu orei, eu falei com o Senhor, mas eu não ouvi Deus falar comigo, sabe? Aí, achei que eu estava na monotonia ali, eu não ouvi Deus falar comigo, estava falando sozinho. Falei, não. Ei, é repetição, irmãos. É você insistir, é você ficar aos pés de Jesus, é você insistir, você sabe, não desistir. Mas eu não estou sentindo nada, eu vou na igreja e não sinto nada. Você não está para sentir, você está para ouvir a Deus, você está para ouvir Deus falar. A gente está muito preocupado com isso. Deixa que Deus vai cuidar de você. Mas o Senhor fala assim: com pouca força não negaste o meu nome. Mas a gente, estou fraco, vou sair. Mas lá fora você tem força para tudo. Vamos marcar o futebol. Vem até quem não vem na igreja, né, irmão? Vamos marcar o churrasco. Vem gente, brota gente. Vamos marcar não sei o quê. Mas vamos falar assim: vem na oração buscar Deus. Aí você conta os gatos pingados. Porque a gente tem tempo para tantas outras coisas. E tudo bem você participar do futebol, você participar do churrasco, ok, mas e na casa de Deus? E o relacionamento com Deus? Não, relacionamento com Deus não. Aí, pastor, aí eu estou ocupado, estou cansado agora. Aí tem aquele que vai no futebol e fala assim: agora depois nós vamos fazer uma oração. Ixi, deu uma dor aqui, pastor, eu preciso ir embora.
Tem irmão que chega lá e fica até passando mal, porque fala que não comeu. Aí fica suando, a gente tem que dar um jeito. Joga alguma coisa na boca do irmão para levantar. Irmãos, constância e repetição. Não se entrega não, irmão. Constância e repetição. A gente vai indo. A gente é bom em ter constância e repetição com as coisas lá de fora, mas com Deus não. Faz o teste, irmãos, quando a gente sobe lá na quadra, quando nós vamos subir na quadra, as primeiras vezes quando a gente começou a marcar, eu subia morrendo e descia acabado. Agora, a gente sobe e nem sente mais. Por quê? Repetição. Então estou brincando um pouquinho, para você entender o que Deus está falando. Constância. Você vê, não é fácil estar fininho assim. Tem esforço, irmãos. Tem repetição. Dedicação. E Maria, então ela entende isso, ela se relaciona com o Senhor. E é isso que vai gerar intimidade, é você buscar a Deus. É você focar no Senhor, você falar, Senhor, eu vou. Tem irmão que às vezes vem no estudo bíblico e não entende nada que está sendo falado, mas ele está lá. Ei, uma hora a palavra vai entrar, ele vai entender tudo, o Espírito Santo vai abrir entendimento. Sabe por quê? Porque ele continua insistindo, falando, Senhor, eu estou aqui porque a minha alma tem sede pelo Deus vivo. E eu me esforço, Senhor. Eu já vi irmãos às vezes chegar quase no amém, irmãos. E glória a Deus, ele veio. Então eu encorajo você, tem irmão que fala assim, não dá, porque senão eu vou chegar no meio do culto, no fim, quase no final. Meu irmão, vem, porque Jesus está vendo o teu esforço. Jesus está vendo que você estava trabalhando, mas ainda assim cansado, você veio. É isso, irmãos. Eu sei que tem muitos que falam assim, mas é ruim, pastor. É ruim, eu concordo com vocês, irmão. Parece que a gente fica meio deslocado. Eu, pelo menos, às vezes, quando alguns dias aí teve uns negócios do trabalho, tive que chegar mais tarde. Você chega no culto, você fica meio deslocado, tipo assim, o que está acontecendo? Mas Deus está vendo que você está lá, honrando o nome dEle, falando, Senhor, eu vou entregar o que eu tenho. Talvez eu estou só o pó da rabiola, estou cansado, mas eu estou ali. Até dormindo, irmãos, mas está ali. E a gente precisa entregar para o Senhor a nossa vida. A gente precisa se esforçar. Não é apenas buscar o Senhor aqui na igreja também, mas é buscar ao Senhor todos os dias. Aí você vai se tornando íntimo. É você exercitar. Tem aqueles que falam assim, eu queria falar do Senhor. Meu irmão, pega todo dia uma palavra, pega todo dia um versículo e fala dele. Você vai desenvolver comunhão, ora ao Senhor, fala com Ele. Busque um relacionamento com Ele. E aí você vai se tornar íntimo dEle. Como você se tornou íntimo com a tua esposa? Você começou a namorar com ela, aí você ia lá na casa dela, se relacionava, aí outro dia você voltava, outro dia e sai, e liga, e fica 3 horas no telefone. Mas isso é o quê? Comunhão, relacionamento, mas quando a gente não faz. Quarto, intimidade se caracteriza por uma postura de submissão. A palavra nos fala que Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Isso significa aos pés, significa que ela está ouvindo. E ela correspondia aos ensinamentos do Senhor. Através de quê? De uma postura de obediência, de submissão. Ela reconhece o estado em que ela está. E ela, Senhor, eu estou aos teus pés, eu quero aprender de ti. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero me relacionar com o Senhor. É quando, sabe, os pais, eles falam assim para o filho, cuida de atravessar a rua. Aí, de fato, ele toma cuidado. Ou seja, ele ouviu e obedeceu. Se você está falando para o Felipe, Felipe, você tem que prestar atenção, você atravessar a rua. Aí, eu estou ensinando ele a botar o lixo para fora. Vamos lá, vamos exercitar.
Às vezes eu mando ele colocar lá na esquina. Vai colocar lá na esquina. Mas por quê, pai? Não, vai na esquina. Aí às vezes esses dias eu vi ele lá de cima. Aí ele para assim. Aí ele para em frente à nossa casa. Ele olha de um lado, assim, dá uma esticada assim. Eu vejo ele esticando assim. Aí olha para o outro. Às vezes o carro está lá longe, ele pode ir andando. Ele passa desesperado, atravessando a rua. E aí ele vai, e eu vou acompanhando. O pai vai olhando. Você tem que soltar, né? A águia vai soltando devagar. Fica de olho. Tem pai que às vezes solta e fala, vai, se vira, né? Não pode ser que nem o Neilton, que ontem pegou a pomba e falou assim, você vai aprender a voar agora. Ele jogou e a pomba teve que voar, mas aprendeu, né? Ou ela aprendia ou ela caía. Então você fica de olho, irmãos. Então eu fico lá de olho. Ele vai lá caminhando devagarzinho. Entendeu? Mas ele ouviu. A essência que eu quero trazer para vocês é: ele ouviu. Por mais que tenha um espaço gigantesco, mas ele tomou cuidado. É melhor ele correr do que ele ficar andando devagarzinho achando que está tudo certo. Submissão. Será que nós somos submissos ao Senhor? Maria ouvia Jesus com uma postura de obediência. Esse é o ponto. A estar aos pés é eu reconhecer Ele tem autoridade sobre mim, e aquilo que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. É isso, porque Ele sabe o que é melhor. Ouvir é igual a obedecer. É assim que se passa quando a gente tem intimidade com o Senhor. Nós obedecemos. E eu perguntei, aí, está obedecendo a Deus? Você vai chegar e falar para o Senhor: ó Jesus, hoje eu cheguei e não cometi nenhum pecado. Será? Será que nós temos tido uma postura de submissão, respeitando ao Senhor? Será que no momento da oração nós estamos orando ou a gente está batendo papo? Submissão. Quinto e último, vou terminar aqui. Intimidade também se caracteriza pelas revelações que são dadas a quem é verdadeiramente íntimo de Deus. E esse eu gosto. Esse é importante para nossas vidas. A gente tem que almejar isso todo dia. Intimidade se caracteriza pelas revelações que são dadas a quem é verdadeiramente íntimo de Deus. Versículo 42, Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Qual é essa parte? Jeremias 33, versículo 3. Versículo chavão da igreja. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A revelação de Deus, as coisas profundas do Senhor, essa é a melhor parte. Sabe, existe uma diferença entre informação e revelação. E eu pergunto para vocês: vocês estão recebendo informação ou revelação? Não responda. Informação, todos recebem, mas a revelação só é dada a quem de fato desfruta de intimidade com o Pai. É fácil você vir atrás do profeta e pedir para o profeta falar. O irmão está cheio de problema, ele vai atrás do profeta. Liga para o profeta, caça uma igreja que tem um profeta. Vai caçar, vai procurar, desesperadamente. Sabe por quê? Porque ele quer informação. Mas por que ele quer informação? Porque ele não tem revelação. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. E a maior revelação, a palavra de Deus fala comigo, ela fala com você. Mas a gente não consegue, porque a gente não tem intimidade com Deus. Às vezes Deus está falando com a gente, mas a gente não consegue entender. Deus está falando com você agora, mas você não consegue entender. Você precisa que alguém chegue para falar para você: eis que te digo. E começa a falar em línguas. Aí você fala: oh Deus, agora vai.
Intimidade, irmãos. Intimidade. Deus não quer que você apenas receba informação, mas Deus quer que gere dentro de você uma comunhão tão grande, que você vai ver essa palavra do Senhor: clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou falar com você coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu vou falar com você. Não é o pastor, não é o profeta, sou eu. Que coisa linda, irmãos. Para pensar, você vê assim, Deus sussurrando ao seu ouvido, Deus falando com você. A gente tem que buscar isso todos os dias, almejar todos os dias. Pessoas íntimas de Deus recebem a revelação de Deus, e a gente tem que entender isso nessa noite. Você vai sentar à mesa com o Senhor, e eu pergunto a você: como está a tua intimidade com Jesus? Vamos ficar de pé nessa noite. Que nessa noite você queira ser realmente íntimo de Deus. Deus procura filhos, filhas com as mesmas qualidades vistas na vida de Maria. Maria não é perfeita não, irmãos. Calma. Às vezes a gente fala assim: não, mas Maria, né? Maria não é perfeita não. Mas quando ela encontrou com o Mestre, quando ela encontrou com Jesus, quando ela encontrou com a maior revelação de todas, ela se prostrou, ela se humilhou, e ela ouviu a voz de Jesus. Uma amiga de Deus. A gente pode dizer que Maria se tornou amiga de Deus, uma pessoa íntima dele, alguém que se tornou uma verdadeira adoradora. Que hoje você possa falar: Senhor, que eu seja a voz que o Senhor deseja ouvir. Quando a gente pega a história de Jó, por mais que ele sofreu o que ele sofreu, irmãos, mas não tem coisa mais linda do que ouvir da boca do próprio Deus falando para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem fiel, temente, que me serve, não importa a condição. É bonito a gente ouvir um elogio do pastor, do pai, da mãe, de qualquer pessoa, é gostoso. Mas já pensou você ouvir do próprio Deus falando de você? Que o Senhor possa falar da gente, a gente possa ouvir o Senhor falando: servo bom e fiel. Esse elogio que a gente almeja naquele grande dia, o Senhor fala assim: servo bom e fiel, entra no meu reino. Então não se preocupe com os louros dessa terra, mas se preocupe com aquilo que vem do céu. Em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Pai, eu quero te louvar nessa noite, quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui, de buscarmos ao teu nome, de buscarmos, Senhor, a tua presença. Espírito Santo, tua palavra foi ministrada, Senhor, nesta casa, nesta noite. Que o meu irmão, que a minha irmã que aqui está, Senhor, a tua Bíblia, a tua palavra diz: avalie-se o homem a si mesmo. Que cada um de nós possamos nos avaliar, olhar dentro de nós, como está a nossa intimidade com o Senhor, e que nós possamos andar em novidade de vida, que nós possamos andar, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Por isso, meu Pai, nessa noite, que nós diminuamos para que o Senhor cresça, que a tua igreja entenda isso, Senhor, que é importante nós nos sentarmos, Senhor, aos teus pés e ouvirmos a tua voz, Senhor. Que sejamos como o salmista, que almeja, que deseja, que anseia, Senhor, pela comunhão com o Senhor. Por isso ensina o teu povo nessa noite, ensina a tua igreja nessa noite a, Senhor, viver a tua palavra, a andar, Senhor, conforme o teu querer, Senhor Jesus. Pai, hoje, Senhor, nós vamos cear, Pai, que nós possamos falar tantas coisas para o Senhor, como uma criança conta aos seus pais, que nós possamos, Senhor, dizer, Pai, tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas, e pedir o teu conselho, pedir o teu favor, pedir a tua ajuda, Senhor. Por isso, nesta noite eu abençoo a tua igreja, fala com cada um dos meus irmãos, enche, Pai, com teu Espírito Santo, que eles possam ver a tua glória. É o que eu te peço, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus.